Olá, pessoal! Nós estamos então seguindo no nosso terceiro episódio sobre o nosso querido Dom Bosco, essa série especial aqui do nosso podcast Vamos Juntos. Nas últimas 2 semanas nós falamos sobre o nosso querido Dom Bosco numa homenagem, juntamente com essa semana também, ao seu nascimento. Dom Bosco nasceu em 16 de agosto de 1815. É por isso mesmo que no seu aniversário de 208 anos de nascido, a gente continua fazendo essa homenagem a ele nesse mês que é vocacional e para nós no podcast Vamos Juntos é um mês especial sobre Dom Bosco. Nas últimas semanas nós fizemos entrevistas com 2 salesianos que compõem aqui a nossa comunidade de Caetés, o Padre Antônio Gomes e o salesiano Giovanni. E hoje nós teremos a presença muito especial do nosso já conhecido Padre Demontier, que já fez participação aqui no nosso podcast e mais uma vez está com a gente. Então, para conferir essa entrevista muito maravilhosa sobre Dom Bosco, para mim, vem com a gente nesse episódio do podcast Vamos Juntos. Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos Vamos juntos! juntos! Vamos 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 juntos! E sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais essa edição do podcast Vamos Juntos, mais um episódio, a gente aqui juntinhos, caminhando e conhecendo ainda mais o nosso querido pai fundador, Dom Bosco. Olha, nas últimas semanas, como eu falei, as entrevistas foram muito lindas, um tom pessoal, a gente conheceu mais, além de Dom Bosco, os irmãos salesianos também, com a visão que eles têm de Dom Bosco, e hoje não vai ser diferente, nós estamos com a ilustre presença do nosso querido irmão, Padre Demontier. Padre Demontier, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Vamos Juntos. Agradeço a você, Neto, essa minha segunda participação nesse podcast. E como salesiano de Dom Bosco, é sempre bom, e como você já colocou aqui bem do início, esse mês é um mês que nós verdadeiramente podemos falar tanto dele como nós gostamos de falar, falamos o ano todo, mas agora de forma muito especial, muito bonita, porque nós nos consagramos, e o que nos consagrou foi realmente o encanto por ele, e por isso a gente fala dele, e por isso em tudo nós colocamos a pessoa de Dom Bosco. Somos muitas vezes até ignorados e criticado por outras congregações, porque vocês parece que amam mais Dom Bosco do que a Deus. Não é dessa forma. É porque em Dom Bosco nós vemos esse sorriso de Deus. Em Dom Bosco a gente vê verdadeiramente a ação de Deus na vida nossa, na vida dos nossos jovens. Então, por isso, a gente, por ter sido formado por uma congregação que Dom Bosco fundou verdadeiramente com os seus meninos, com aqueles que foram cuidados, queridos por ele, então todos nós herdamos dos primeiros salesianos esse amor que é imensurável por Dom Bosco. E quando amamos Dom Bosco, nós não queremos dizer que colocamos ele maior do que o Senhor. Pelo contrário, nós amamos ele porque ele soube, na sua simplicidade, verdadeiramente viver o Evangelho e compreender verdadeiramente onde a pessoa de Jesus estava, nos jovens mais simples, mais pobres, mais excluídos. Então, olha aí, gente, não é à toa que eu trago esses meus irmãos para cá não, viu? É porque realmente tem conteúdo, amam e dão testemunho. Então, minha gente, vamos embora agora para a nossa série de perguntas. Foram as mesmas perguntas que fiz para os nossos dois irmãos anteriores, o Antônio e o Giovanni. Então, vamos lá. Padre Demontier, o que o senhor tem a falar sobre Dom Bosco? O que é que te encanta em Dom Bosco? O que mais me encanta em Dom Bosco é que Dom Bosco sai verdadeiramente do rol dos santos. Isto é, eu quero dizer, sair dos rols dos santos. Ele é um santo diferente. Quando nós temos imagem de um santo, a gente é aquele santo de mão posta, cabeça baixa, que não sorri. E Dom Bosco faz a gente pensar uma santidade diferente. Dom Bosco, quando ele diz assim, a santidade consiste em correr, brincar, trabalhar e cumprir bem os seus deveres, a gente fica perguntando, onde é que está a oração aqui?
Ele não falou de oração, mas tudo isso é oração. Dom Bosco fazia de tudo na sua vida uma grande oração. É tanto que quando o advogado do diabo, como se chamava, quando se iam fazer o julgamento na congregação dos santos para ser santo, tem sempre aquele que fica questionando as coisas. Mas onde Dom Bosco rezava? E o Papa Pio IX, que conviveu com Dom Bosco, disse: aonde era que Dom Bosco não rezava? Quer dizer, ele fazia do seu trabalho, de tudo aquilo que ele vivia, uma grande oração. Então isso aqui eu vejo, eu me encantei e me maravilhei nesse sentido, porque Dom Bosco nos ensina muitas coisas. A singularidade, a simplicidade na oração, a simplicidade no falar com Deus, de não procurar um Deus distante, mas um Deus que está ao nosso lado, que compreende a nossa vida e que está sempre nos querendo encontrar, como ele mesmo dizia, a corda acessível ao bem. Viu aí, gente? Olha, eu normalmente, Damonte, eu comento assim a resposta dos nossos irmãos, né? Mas sobre isso, de fato, eu não tenho nem muito o que comentar, porque de fato é muito encantador essa particularidade de Dom Bosco, de ser um santo mesmo diferente, né? Perto. Né? A vida dele foi toda assim, de estar perto, né? Por falar em vida de Dom Bosco, me diga aí, qual que é a parte da vida de Dom Bosco, assim, que para você mais te chama atenção e que você gostaria mais de compartilhar com a nossa audiência? Nossos irmãos, nas últimas entrevistas, para quem acompanhou, né, Padre Antônio lembrou muito do sonho dos 9 anos, né, que foi característico na vida dele. O Salesiano Giovanni lembrou pra gente sobre a origem da congregação, quando Dom Bosco chama não outros adultos, não outros padres, mas os seus oratorianos para iniciar, né, essa linda obra que hoje a gente segue continuando e desenvolvendo, e que parte da vida de Dom Bosco você mais se encanta, que mais te chama a atenção e que você gostaria que nossa audiência soubesse desse fato da vida dele. Olha, um fato bem interessante da vida de Dom Bosco que me marca bastante, a ponto de me deixar muito emocionado, e eu que morei ali na casa do Sagrado Coração de Jesus, em Roma, que foi uma obra fundada por Dom Bosco a pedido do Papa Leão XIII, já no finalzinho da sua vida. Dom Bosco celebra no altar de Nossa Senhora Auxiliadora, um altar lateral. E nesse altar, que foi a última missa que ele celebrou lá em Roma, porque depois ele foi para Turim, ele passa mais ou menos 2 horas mais ou menos de missa, porque a cada momento da missa ele parava, ele se emocionava e ele chorava. E foi naquele momento, interessantíssimo isso, que ele foi compreender as palavras de Maria do sonho dos 9 anos, quando ela diz: a seu tempo tudo compreenderá. E foi naquele momento importante da vida de Dom Bosco que ele foi ver que Maria tudo fez e continuava fazendo na vida dele. Então, aquela obra. E Dom Bosco dizia: eu poderia ter feito muito mais pelos meus jovens. Ele via que estava chegando ao final da sua vida e a sensação de Dom Bosco era que não tinha feito muita coisa. Veja, isso é próprio dos santos. Que Dom Bosco fez e fez muito. Dom Bosco não só deu filhos para a congregação que ele mesmo criou para os salesianos, mas ele deu muitos filhos para a igreja. São grandes e grandes santos que é da família salesiana. A gente vai ver a congregação orionita, ela começou com Dom Bosco. Dom Orione começou com Dom Bosco. Se a gente vai para a congregação de Luiz Guanella, os guanelianos, começou também com Dom Bosco. Então Dom Bosco também não foi aquele homem que quis só para si. Ele formou, mas ele formou para a igreja. Ele formou para o mundo. Então isso é muito importante. E isso também leva também a nós salesianos, quando estamos com você, principalmente você, caro jovem, que nos escuta, a gente não pensar só no salesiano de Dom Bosco, mas a gente nós nos alegramos quando a gente vê você até fora da congregação salesiana,
mas você leva esse carisma, esse espírito, essa responsabilidade de ser bom cristão e honesto cidadão. De fato, eu compartilho com o senhor da emoção mesmo desse lugar da última missa de Dom Bosco em Roma, né? Eu também tive a graça, e eu digo mesmo que foi graça de Deus, do Senhor ter me chamado, do Senhor Deus ter me chamado para ser salesiano e poder ser delegado para a família salesiana. E no início desse ano agora, 2023, a gente deu uma volta lá pela Itália para o encontro, né, dos delegados da família salesiana na jornada de espiritualidade, e alguns dias a gente pôde passar lá em Roma, e eu fui nessa igreja mesmo, né, e é o Altar das Lágrimas, né, que é chamado assim, e nesse lugar onde Dom Bosco rezou sua última missa e entendeu o sonho, né, que marcou a vida dele todinha, né? Eu acho lindo isso. Então, de fato, aquele momento ali deve ter sido muito emocionante, né? E talvez os irmãos que estavam lá nem entenderam tudo, né? A grandeza do que foi aquele momento para ele, mas hoje a gente tem acesso àquilo que aconteceu com ele e poder estar ali naquele lugar e pensar que aquele homem baixinho, de menos de 1,70 m, né, do interior da Itália, conseguiu transformar tantas vidas, né, e de fato ele entender isso, como cantou Nossa Senhora, né, de entender-se agraciado e assistido por Deus, dele fazer grandes coisas nele, né, como fez em Maria, é muito bonito. E ele fazer tudo isso ao lado mesmo da Virgem, né, disse, no seu tempo vai dar tudo certo, né, a confiança da mãe, né, que ela passa pra gente, e é lindo mesmo. Olha, Padre Demontier, então desde agora a gente já agradece por esse lindo testemunho que o senhor está dando pra gente aqui, chegando aqui na metade desse nosso episódio, do nosso podcast. Tem mais pergunta, viu? De maneira pessoal, assim, partindo dentro do seu coração, quando você olha para Dom Bosco, que palavra te vem à mente? Como é que você lê Dom Bosco hoje? Porque o senhor conheceu Dom Bosco há muitos anos atrás, né? Assim, a história de Dom Bosco e tal. Hoje, quando o senhor lê Dom Bosco, quando o senhor olha para Dom Bosco, que palavra te vem à mente? Como é que você enxerga ele nesse nosso tempo hoje? Nesse nosso tempo hoje, um tempo tão plural, de tantas dificuldades, que os nossos jovens também encontram tantos desafios. Eu olho para Dom Bosco hoje e vejo um Dom Bosco que, se estivesse hoje aqui, ele acolheria a todos. Isso é muito importante, que eu vejo Dom Bosco, esse homem que acolhe, esse homem que compreende. Você jovem, não importa você jovem, qual é a sua vida, qual é a sua religião, o que você acredita, o que você é. Dom Bosco te ama. Da mesma forma como amou aqueles jovens daquele seu tempo, que eram mais voltados para a Revolução Industrial. Ali era o trabalho, eram outras coisas. Mas hoje, numa sociedade que discrimina, numa sociedade que quer colocar padrões de vida para os nossos jovens, quando a gente encontra os nossos jovens sofridos, quando a gente encontra os nossos jovens marginalizados, prostituídos, esses são os jovens que Dom Bosco hoje diria: aqui está a minha riqueza, aqui está o meu coração. Porque Dom Bosco não foi observando nas igrejas, ou nas adorações que eram feitas, ou nos grandes sacrifícios que existia o pessoal lá pelo jansenismo, que Dom Bosco quis achar e está no meio do jovem. Dom Bosco olhou aqueles que estavam marginalizados, aqueles que estavam nas cadeias. E hoje ele teria outros pratos mais desafiadores para que eles pudessem colocar esses jovens e dizer assim: vocês aqui têm lugar, vocês aqui são amados. Esse é o Dom Bosco que eu vejo hoje. Quando eu vejo qualquer jovem, qualquer menino, em qualquer situação de vida, ali eu estou vendo Dom Bosco. Dom Bosco está ali também presente naquele menino, e ele quer, e o jovem quer ver no padre, no irmão salesiano também, essa resposta de amor, de acolhida. Não importa o que você é, não importa a situação de vida que você está, nós amamos e queremos transformá-los em homens e mulheres, como se diz assim, bons cristãos
e honestos cidadãos. Menino, que coisa mais linda. Tá vendo aí, gente? Podcast Vamos Juntos não é fraco não, viu? A gente fala aqui de Dom Bosco e que lindo, padre, que o senhor lê Dom Bosco com essa palavra, né? Da acolhida, né? É o padre que acolhe. E é isso mesmo, gente. É característica também da nossa espiritualidade, do nosso carisma, a acolhida, né? E é bonito ver isso que vem de Dom Bosco mesmo, né? Uma tradição que a gente herda do nosso pai, né? A gente puxa o pai da gente nisso, né? Então, a você que está aqui nesse podcast, que está ouvindo talvez pela primeira vez, faço minhas palavras do Padre de Montier, que também são as de Dom Bosco, né? Entre vocês nos sentimos felizes, né? No meio dos jovens, Dom Bosco se sente bem. E você que está acompanhando a gente há pouco tempo ou está aqui com a gente há muito tempo, saiba que você é sempre bem-vindo e bem-vinda a esse podcast, né? A gente sempre abre, depois da vinheta, acolhendo vocês, né? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né? A mais essa edição do podcast Vamos Juntos. Então, para dizer a você que sempre esta casa aqui, que te acolhe, que é esse podcast, é sua casa. É lugar de você estar aqui com a gente também. E mesmo que a gente não esteja aí na sua paróquia, no lugar onde você mora, saiba que Dom Bosco está onde está o jovem. Então, se você está aí na sua paróquia, talvez enfrentando alguma questão, alguma dificuldade, não se esqueça de apegar-se a Dom Bosco, porque ele sempre tem intercedido e cuidado da gente. Padre de Montier, mais uma pergunta para o senhor. Que diferença Dom Bosco já fez na sua vida? Houve alguma área da sua vida em que Dom Bosco foi fundamental, ou algum fato que Dom Bosco foi fundamental ou importante na sua vida, com relação à tomada de decisão, algum ponto assim que, nossa, foi por causa da influência de Dom Bosco que tal coisa aconteceu, que eu optei disso ou daquilo. Tem algum testemunho a dar nesse sentido? Qual que é a diferença que Dom Bosco fez na sua vida? A diferença que Dom Bosco fez na minha vida é porque quando a gente vem, e eu que vim assim de paróquia, de interior, e geralmente a gente vem com uma certa bagagem assim muito forte de uma doutrina rígida, de tantas e tantas coisas, e no meu contato com Dom Bosco, as coisas mudaram, porque muitas vezes a tendência da gente, aquilo que perturba, aquilo que não está bom, é o eliminar. Esse menino não tem um perfil nosso, esse jovem aqui não tá, que vai atrapalhar e tudo. E quando eu vi aquela frase de Dom Bosco que diz assim: em cada jovem, por mais delinquente que seja, por mais que a situação dele seja uma situação anormal dentro dos princípios, às vezes até morais que a gente vê, Dom Bosco dizia: cabe ao educador salesiano encontrar a corda acessível ao bem. Isso é muito importante. Não só para o salesiano, mas para qualquer outro jovem, para qualquer outra pessoa, para qualquer outro educador. Porque muitas vezes nós temos os nossos princípios, temos as nossas leis, temos os nossos princípios morais e tudo. E quando a gente chega, um jovem ali que não está enquadrado dentro do nosso perfil, a gente quer primeiro a força, ou então até na violência, querer modificar as pessoas, né? E Dom Bosco diz: em todos há uma corda acessível também. Essa frase de Dom Bosco é uma frase que me encanta todos os dias da minha vida. Não importa, no marginal, no bandido, nisso, naquilo. Vamos procurar uma corda acessível ao bem. Não desistir, porque Dom Bosco não desistia dos jovens. Muito bem, muito obrigado. Então, infelizmente nós estamos encerrando, chegando ao fim de mais essa edição do podcast Vamos Juntos. Passa rapidinho quando é entrevista, né? Mas, Padre Montier, eu quero te agradecer do fundo do coração por todas esses testemunhos lindos, nessas perguntas que a gente fez, né? Essa série é Dom Bosco para mim. E a partir de todas essas respostas que o Senhor nos deu, a gente vai criando assim, né, a ideia, vai ajudando a gente a entender a ideia que a gente deve ter sobre Dom Bosco, né? As contribuições, tanto sua quanto do Giovanni,
quanto do Padre Antônio, foram realmente muito importantes para mim, enquanto irmão de vocês, enquanto devoto de Dom Bosco, e tenho certeza que também para todo mundo que está escutando esses nossos episódios aí, dessa nossa linda série Dom Bosco para mim. Então, quero te agradecer mais uma vez pela tua presença aqui. Sempre é uma presença muito positiva, é uma presença muito, muito acolhedora e que faz a gente ir para frente, né? Caminhar como é a proposta do nosso podcast, né? Que a gente ir juntos, caminhando juntos. E o Senhor nos conduz mesmo a amar, a querer bem, não somente a Dom Bosco, mas a causa de Dom Bosco, que é a salvação do povo que Deus tem muito amor e muito carinho, que são os jovens. Então, muito obrigado pela sua participação. Como eu já falei da primeira vez, falo de agora também, as portas desse podcast estão sempre abertas para o Senhor ajudar a gente a caminhar e a contribuir sempre mais, viu? Eu também agradeço desde já a confiança, o apreço, e a todos vocês que nos escutam, que Deus realmente nos abençoe e que Deus verdadeiramente nos ajude a seguir os passos desse grande educador, né? Para que nós sejamos verdadeiramente um Dom Bosco que caminha no meio da igreja. Inclusive, padre, o senhor vai fazer 20 anos, né, de ordenação presbiteral agora em janeiro, não é isso? Padre Antônio vai fazer 25, o senhor vai fazer 20 anos. Tem alguma palavrinha assim para a gente já conhecer também um pouco mais do que significa ter quase 20 anos de padre? Que ensinamento assim mais forte o senhor carrega de todo esse tempo de vida presbiteral? Em todos esses 20 anos de vida presbiteral, que realmente nos ensina realmente, e o grande convite do Senhor é cada vez mais a gente ser humilde, né? Ser humilde. É a gente perceber a nossa caminhada e perceber que às vezes a caminhada não é tão... Tem as nossas falhas, tem as nossas dificuldades, e que a gente realmente pode verdadeiramente contar com esse Deus que é um Deus de misericórdia. Eu sempre digo, tem tanta gente mais santo, né, do que a gente, e não é padre, né? Mas Deus, com as nossas limitações, nos chamou a viver essa graça e engrossar as fileiras de Dom Bosco, né? Então, cada vez que a gente passa, cada ano que a gente passa, cada renovação do nosso compromisso sacerdotal, a gente vai percebendo que cada vez a gente vai, Deus aparecendo e a gente desaparecendo, e as dificuldades que a própria mãe de Dom Bosco dizia a ele: olha, lembra que rezar a missa é começar a sofrer, né? É ser outro Cristo, né? É ser outro Cristo. E assim a gente se esforça para ser, né? E Deus verdadeiramente vê todo o nosso trabalho, toda a nossa dedicação e nossa vontade também de querer acertar. Então, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Parabéns desde agora, né, por todo esse tempo de vida presbiteral e salesiana, cuidando e ajudando a continuar e a cultivar aquele lindo sonho que Dom Bosco teve aos 9 anos e que hoje continua na gente. Para você que está acompanhando essa nossa série e esses nossos episódios, Padre Demontier, vamos nós fazer esse convite aos jovens para continuar mesmo a cada episódio e nos próximos episódios crescendo e caminhando para junto de Deus. Por isso que nós te convidamos. Vamos juntos! Esse podcast é uma iniciativa da AJS Caetés e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.